Capítulo 10 do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. Um resumo das eras. Devido ao fato de nossos estudos terem sido uma exposição versículo a versículo das Escrituras que tratam das 7 eras, não apresentamos um padrão histórico contínuo da Igreja como deveríamos ter feito. Portanto, é nosso propósito agora tomar este capítulo e, começando com a era de Éfeso, seguir através de todas as eras da Igreja e de sua história, conforme foi dada a João pelo Espírito de Deus. Não estaremos acrescentando material novo o tanto quanto estaremos correlacionando o que já temos. Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendida, porque anteriormente não sabíamos que a Igreja, da qual e para a qual se fala neste livro, não se refere à pura eclésia. Os eleitos, o corpo de Cristo, a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos, que são chamados cristãos, que sejam verdadeiros ou meramente nominais. Assim como nem todo Israel é Israel, assim também nem todo cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a Igreja é constituída de 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. As 2 vinhas são motivadas por 2 espécies de espíritos. Uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada do espírito do Anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas creem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome, obviamente alegam ter um parentesco com ele. Deus os chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante ele e, portanto, fala a cada uma. Além disso, aprendemos que essas 2 vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha, mas, por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa vinha a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Aprendemos a mais surpreendente verdade, que o Espírito Santo podia cair e de fato cairia sobre cristãos e regenerados da falsa vinha e se manifestaria poderosamente em vários sinais e maravilhas, assim como Judas teve um explícito ministério no Espírito Santo, embora ele próprio fosse declarado um diabo. Com estes princípios em mente, começamos a seguir o curso da Igreja no decorrer das diferentes 7 eras. O nascimento da Igreja ocorreu no Pentecostes, assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta proveniente da mão de Deus e esteve imaculada por um breve espaço de tempo, assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes, e ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Atos 5:13. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a Igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4:3. E Jesus disse em relação à sua noiva naquela primeira era: Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Apocalipse 2:4-5. A Igreja, naquela primeira era, já era uma mulher caída, assim como Satanás chegara-se a Eva antes de Adão
agora também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. E o que especificamente estava no meio dela que provocou a queda? O que a não ser Apocalipse 2,6, as obras dos Nicolaítas. Aquela primeira era já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus de uma igreja completamente dependente dele, dependendo inteiramente de Deus para cumprir sua palavra do começo ao fim, independente de governo humano. Para o nicolaítismo, o qual significa organizar um governo humano dentro da igreja, que, como todos os governos fazem, legisla para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela conveniência de um governo humano em lugar da palavra e do Espírito. A morte havia entrado. Como sabemos? Não estamos ouvindo a voz do Espírito, alçada naquela primeira era para todos que ouvirem, porquanto ele anuncia: ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém agora não há nenhum querubim com espadas inflamadas para guardar a árvore da vida. Deus agora não se afasta do meio da igreja como ele afastou-se do Éden. Oh, não! Ele estará sempre no meio da sua igreja até a era final. E até este tempo ele chama a todos para virem. Agora, por favor, sejamos cuidadosos aqui. Esta mensagem ao anjo da igreja que está em Éfeso não é uma mensagem para a própria igreja local de Éfeso. É uma mensagem para a era. E aquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como foi exposto na parábola do trigo e do joio. As eras da igreja são um campo, e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou o governo e a palavra e combateu o verdadeiro cristão. O joio sempre se desenvolve com mais vigor que o trigo ou qualquer outra planta cultivada. A igreja joio cresceu rapidamente nessa primeira era, mas a igreja trigo estava florescendo também. Perto do fim da primeira era, as obras dos nicolaítas estavam florescendo nas igrejas locais da falsa vinha, com crescentes tentativas de espalhar sua influência para além do seu próprio corpo. Sua influência foi sentida sobre a verdadeira igreja, porque homens, como o venerável Policarpo, estavam denominando-se bispos com uma atribuição a este título, que não lhe era inerente de acordo com a palavra. Também nessa era, a verdadeira igreja tinha perdido seu primeiro amor. Esse amor foi tipificado como o amor da noiva e do noivo em seu casamento e nos primeiros anos de vida conjugal. Houve um esfriamento desse completo amor e abandono a Deus. Mas note, Apocalipse 2:1 descreve que o Senhor Jesus está no meio de sua igreja, tendo os mensageiros em sua destra. Porque esta noiva caiu, porque a corporação da igreja é agora uma mistura do verdadeiro e do falso. Ele não a deixa. Ela é dele, e de acordo com Romanos 14:7-9, isso é exatamente correto. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou-o a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Na cruz ele comprou as pessoas do mundo inteiro, elas são suas. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Com relação à propriedade e não parentesco, e ele anda no meio deste corpo que tem dentro de si a vida e a morte. O que foi plantado na primeira era se desenvolverá na segunda e em todas as outras eras até chegar à maturidade e à colheita.
Assim, na era de Esmirna, esperamos uma ampliação de um esclarecimento da história da corporação da Igreja através da revelação do Espírito. Nesta era, o ódio da falsa vinha aumenta. Veja, eles se separaram, versículo 9, da companhia dos verdadeiros. Eles saíram de entre eles. Eles eram mentirosos. Eles chamavam-se do que não eram. Mas Deus os destruiu? Não. Deixai-os em paz, e ambos irão até a colheita. Mas, Senhor, eles deviam ser destruídos, porque estão destruindo o teu povo. Eles os estão matando. Não deixai-os em paz, porém para minha noiva eu digo, sê fiel até a morte, ama-me ainda mais. Aprendemos em termos indiscutíveis que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Se o ajuntamento é dele, Satanás, eles se reúnem no nome de Deus e mentem que são de Cristo. Eles pregam, ensinam, batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à Igreja. Todavia não são de Deus. Mas porque dizem que são, Deus os considera responsáveis e em cada era fala deles e a eles. Eles nos fazem lembrar exatamente de Balaão. Ele tinha ofício profético. Ele sabia a maneira adequada de se aproximar de Deus, como demonstrado no sacrifício dos animais limpos. Todavia, ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou-lhe para não ir honrar Balaque com sua presença, mesmo assim ele procurou ir, pois estava motivado por sua ânsia de ouro e prestígio. Portanto, Deus o deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus por causa do desejo do coração de Balaão. Deus realmente disse, vá em frente. Mudou Deus de ideia? Não, Senhor. Deus fez o que queria independente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus, mesmo assim, fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor, pois ele se desviou da palavra. E hoje nós temos a mesmíssima coisa. Mulheres, pregadoras, organização, falsa doutrina, etc. E pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhes falou, mesmo quando a comissão recebida é contrária à palavra revelada. E eu não negarei que Deus lhe falou. Porém, foi exatamente como quando ele falou a Balaão aquela segunda vez. Assim como ele sabia que Balaão queria o desejo de seu próprio coração acima da palavra, e ele lhe concedeu, não obstante, sempre no fim impondo sua própria vontade. Assim também hoje Deus fala às pessoas para irem adiante nos desejos de seus próprios corações, porque já rejeitaram a palavra. Porém, mesmo assim, a vontade de Deus será realizada. Amém. Espero que você veja isto. Isto não somente esclarecerá muito do que é visto em todas as eras, porém ajudará especialmente nesta última era que tem tanta manifestação e bênção externas, embora toda ela esteja tão contra a vontade de Deus revelada pela palavra. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, esta era é esta. Foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre, até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestados através de um grupo de falsos cristãos nominais. E isto crescerá até que Deus desarraigue esta falsa vinha no fim da era de Laodiceia. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaitismo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica de anciões, pastores de rebanhos locais
guiando o rebanho pela palavra até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na Igreja como assegurada a palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, a Igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador, que uniu a política da Igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa Igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores, encontramos a falsa Igreja com poder estatal destruindo a verdadeira vinha ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disto. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispos estavam considerando que este título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja neste tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha. Ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E assim, ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo. Com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação, etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaamismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Este segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2,14. Na qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel através de uma reunião conjunta. Ali os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recordará que Balaque precisava de ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia, Balaão. Balaão deu o conselho que laçou e destruiu Israel. Foi, em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem e discutissem as coisas, e comessem juntos e aplainassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isso, pode-se avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos, e, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isso não aconteceu somente lá no passado com a Igreja de Deus do Velho Testamento, mas aconteceu com a Igreja do Novo Testamento, porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para assegurar o seu reino. Assim, Constantino convidou os cristãos nominais, a primeira igreja cristã de Roma, para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem, visto que eram um corpo muito grande. O resultado foi o Concílio de Nicéia de 325. Lá os cristãos, tanto os verdadeiros como os nominais, reuniram-se a convite de Constantino.
Os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo que ir até o encontro, apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos eles. Os verdadeiros crentes reconheceram que estavam fora de lugar e se retiraram. Mas aqueles que ficaram, Constantino deu um tesouro estatal juntamente com força política e física. As pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos e ao espiritismo, porque estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos, ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo. Em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus, foi-lhes dado credos e dogmas e rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado, e, sobretudo, foi-lhes dado 3 deuses, como o tríplice nome composto do único Deus verdadeiro, e o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Eles já tinham perdido muita verdade e agora também perderiam a compreensão da divindade e seriam privados do nome em troca dos títulos do batismo nas águas. Agora observe essa doutrina de Balaão muito atenciosamente. Note, sobretudo, que a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando buscaram poder político entre si mesmos, enquanto balanismo significa a sujeição das pessoas ao seu sistema de credo e adoração a fim de dominá-las. Agora observe isto atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram os credos e dogmas transformados em princípios da igreja. Foi a doutrina da Igreja Católica Romana. Não lhes foi dado o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Nicolaitismo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo e Deus está chamando a eles. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes. Mas se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus, por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente, com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora, deixe-me dizer isto para deixar bem claro. Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Com a união do Estado e da Igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente, por cerca de 1000 anos, a Igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaítismo como o balaonismo e tem o poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel. Ora, por que dizemos isto? Porque, como mostramos no estudo da Quarta Era, Jezabel era uma Sidônia,
a filha de Etibaal, que era sacerdote de Astarte. Ele era um assassino. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas, e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, Vênus, e Baal, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem-no, e eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com exceção dos nomes e títulos da divindade e de alguns princípios escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando seu significado, seu colégio de bispos, etc. Escreveu vastos tratados, seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus ao povo. Tudo isto era ensinado aos sacerdotes que faziam o povo crer pelo medo. Discordar significava morte ou excomunhão, o que podia ser pior do que a morte. Agora, foi a igreja com a voz assegurada que assumiu o comando e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados e restasse quase nenhuma palavra e pouca manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho, e apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles, e a luz da verdade continuou a brilhar, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Este é um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Veja, as obras e as doutrinas dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão e o ensinamento da falsa profetisa Jezabel não constituem três espíritos ou formam três princípios espirituais. Estes três são apenas as diferentes manifestações do mesmo espírito enquanto avança de profundeza em profundeza. Tudo isto é simplesmente o espírito de organização anticristão em três estágios diferentes. Uma vez que o clero separou-se e organizou-se, ele oprimiu o povo conduzindo para e vinculando a organização também. Esta organização estava baseada nos credos e dogmas que eles ensinavam ao povo em lugar da pura palavra de Deus. Ao ritual e à cerimônia foi dada uma parte sempre crescente na adoração, e logo este sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo para controlar tudo através da persuasão do discurso ou da força literal. Ele recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas, e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão, embora viesse em nome de Cristo. Após o que parecia um tempo interminável, no qual a verdade certamente teria de morrer, os homens começaram a protestar contra a vilânia da Igreja Católica Romana, porque por nenhum esforço de imaginação Deus podia estar em tal ensinamento e em tal conduta. Estes protestos ou foram desconsiderados e morreram por não conseguirem despertar atenção ou foram reprimidos por Roma. Mas então, Deus em sua graça soberana enviou um mensageiro chamado Martim Lutero para começar uma reforma. Ele operou num clima em que tanta corda fora dada à Igreja Católica Romana que ela estava a ponto de se enforcar. Assim, quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira vinha pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer generosamente. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para apoiá-la, agora o poder estatal começava a refluir contra ela. E é aí onde Lutero cometeu seu erro, e os verdadeiros crentes cometeram seu erro. Eles permitiram que o Estado o subsidiasse. Desse modo, esta era não deslanchou muito na palavra.
Graças a Deus que ela foi até onde foi, mas porque se apoiou em grande parte no poder político, esta era terminou na organização, e este mesmo grupo, que na geração de Lutero se havia desprendido da falsa vinha, agora voltava para se tornar uma filha da prostituta, porque entrou diretamente no nicolaítismo e no balanismo. Esta era teve dezenas de facções dentro de si, e para provar quão grande estavam da verdadeira semente, deve-se simplesmente ler a história e ver como prosseguiam umas às outras, mesmo até a morte em alguns casos. Porém, havia algumas pessoas entre elas, assim como sempre há em cada era. Alegramo-nos nesta era por este fato. A reforma começara. Não foi uma ressurreição, porém uma reforma. Tampouco foi uma restauração, mas o grão de trigo que morrera em Nicéia e apodrecera na tenebrosa Idade Média, agora lançava um broto de verdade, significando que em alguma data futura, no fim da era de Laodiceia, um pouco antes que Jesus viesse, a igreja voltaria a ser novamente uma noiva semente de trigo, enquanto o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Desde que a Quinta Era trouxe uma grande disseminação da palavra através da imprensa, a Sexta Era foi sagaz em tirar vantagem disto. Esta era foi a segunda etapa da restauração e, como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. O ensino abundava. Esta foi a era de homens intelectuais que amavam a Deus e o serviam. Os missionários abundavam e a palavra espalhou-se pelo mundo. Foi uma era de amor fraternal. Foi a era da porta aberta. Foi a última era de longa duração. E após ela viria a era de Laodiceia, que seria uma era curta. A verdadeira vinha floresceu nesta era como em nenhuma outra, quando se pensa em números no próprio país e no exterior. Esta era trouxe homens santos para a vanguarda. A verdadeira vinha se expandiu e a falsa vinha retrocedeu. A qualquer lugar que a verdadeira vinha fosse, Deus dava luz e vida e felicidade. A falsa vinha destacou-se pelo que era: trevas, miséria, pobreza, ignorância e morte. E assim como a falsa vinha, em seu dia de poder, não pôde matar a verdadeira vinha, tampouco podia agora a verdadeira vinha trazer a falsa vinha de volta a Jesus Cristo. Mas a falsa vinha entrincheirou-se, esperando pela última parte da última era, quando reconquistaria tudo para si, com exceção daquele pequeno rebanho que eram os eleitos, a verdadeira vinha de Deus. Mas quão tristes esta era nos fez sentir quando percebemos que cada grande movimento de Deus, e houve muitos, descuidou-se em lançar fora a doutrina nicolaíta, pois todos se organizaram e morreram. Então mudaram-se para denominações para segurar os espiritualmente mortos em pastos sem alimento. Mal sabiam que cada grupo se contaminara com o mesmo erro, e quando o fogo do avivamento enfraqueceu, a organização tomou conta e as pessoas tornaram-se denominações. Eles eram apenas cristãos nominais, embora cada grupo alegasse, com a mesmíssima segurança, que a Igreja Católica Romana, que era o correto e todos os demais errados. Verdadeiramente o terreno estava preparado para as filhas voltarem ao lar na última era, voltarem a Roma, debaixo da galinha-mãe. E assim chegamos à última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo de colheita. Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazoamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o verão de crescimento. A era de Laodiceia é o tempo de colheita e ajuntamento do joio, para que seja atado e queimado, e recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Tempo de colheita.
Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crenças. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser, e em tantos casos o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vastos números que continuavam vindo aos avivamentos e responde às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação ou desejosos de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo 7 dias? Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente, sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer, e para ele Deus está enviando o mensageiro profeta, com ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até tornarem-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio mundial de igrejas é a imagem herege da besta. Apocalipse 13, 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à Igreja Cristã Nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela, e ela assumirá absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isto pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política, e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é este controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança.
assim que as pessoas não imaginassem assim. Será assim porque em Apocalipse 17, 3 a 6 é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último ou quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela, Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou ficar à mercê da situação porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta, na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarismo, etc. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da Igreja Mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o Anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para entrar com o Senhor. Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, uma vez que este capítulo conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois espíritos, desde o Pentecostes até a consumação delas, tomaremos este tempo final para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou logo após a passagem do século XX. Como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes, sabemos que deve haver necessariamente um retorno no poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Não era, porque a chuva seródia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou de ensino. A chuva seródia depois é a chuva da colheita. Como podia ser a chuva real quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar. Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-los. Então, para provar que isto não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Recorde, enquanto Jesus estava sobre a terra, Judas também estava. Cada um veio de um espírito diferente, e na morte cada um foi para o seu próprio lugar. O Espírito de Cristo mais tarde voltou sobre a verdadeira igreja, e o espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja. Isto está bem ali em Apocalipse 6, 2 a 8. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros.
e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja como aquele espírito de Judas voltou, como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Era branco, tão próximo do real, assim como Judas estava tão próximo de Jesus. Foi-lhe, o cavaleiro do cavalo branco, dado uma coroa. Como? Aquele espírito estava agora no líder do sistema nicolaíta, e ele era um papa, como uma coroa tríplice, que se assentava como Deus em seu templo, chamando-se de Vigário de Cristo. Se Vigário de Cristo significa em vez de Cristo, ou em lugar de, ou em nome de Deus, então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo e agindo por ele. Esse era o espírito de Judas, nele fazendo isso. Veja como ele conquistou, saindo vitorioso e para vencer. Cristo não fez isso. Os únicos que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim aquele espírito continuou sem parar, e um dia verdadeiramente se encerrará num homem que comandará o Concílio Mundial de Igrejas, exatamente como temos dito. E através do seu ouro, recorde que Judas tinha bolsa nas mãos. Ele controlará o mundo inteiro, e este sistema anticristão possuirá tudo e tentará controlar todos. Mas Jesus voltará e destruirá todos eles com o esplendor de sua vinda, e o fim deles será o lago de fogo. Mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecoste, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isso é, assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, porque é isso que Joel 2:23-26 diz. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no 1º mês, e as eiras se encherão de trigo, e as lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a ruga. O meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Agora, aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar porque Ele não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes do princípio. Agora note que no versículo 25 diz que precisamos de restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a ruga comeram tudo exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem dito que todos estes insetos são um único e mesmo inseto, em diferentes fases. Isso é correto.
Eles são um espírito anticristão manifestando na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Ele está fazendo como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino ou temporã. Em seguida virá a chuva de colheita ou a fé de arrebatamento. Assim, neste exato momento, estamos em completo cumprimento de Mateus 24, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E quem é que tentará enganar até os escolhidos? Ora, o espírito do anticristo nos falsos ungidos. Neste último dia, estes falsos já têm vindo em nome de Jesus, alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos messias ungidos. Eles alegam que são profetas, porém eles são um com a palavra? Nunca. Eles têm acrescentado a ela ou tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles manifestando-se em dons. Porém, como Balaão, todos eles têm seus programas, fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou se desviam dela, com medo que uma controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Todavia, eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, com o ministério conferido por Cristo. Mas porque são semente errada, consequentemente têm um espírito errado motivando a eles, religiosos? Oh, que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo, porém isto é o laodicense, não de Cristo, porque buscam grandes multidões, grandes programas e sinais sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam o advento do mensageiro profeta. Embora em poder e sinais e verdadeira revelação ele supere a todos eles. Ah, sim, este falso espírito, que no último dia tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra, e toda vez que é apanhado, sendo anti-palavra, ele recorre ao último argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Temos que ser de Deus. Agora, antes de encerrarmos, quero trazer este pensamento. Durante todo o tempo, temos falado acerca da semente de trigo ser enterrada, lançando depois 2 brotos, depois a borla e depois a verdadeira espiga. Isto poderia fazer alguém imaginar que dissemos que os luteranos não tinham Espírito Santo só porque eles ensinaram basicamente a justificação. Isto poderia fazer alguém imaginar acerca dos metodistas, etc. Não, Senhor, não estamos dizendo isso. Não estamos falando acerca dos indivíduos ou das pessoas, porém da era. Lutero tinha o Espírito de Deus, porém sua era não foi a era da plena restauração através de outra efusão, como no princípio. Foi o mesmo com Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainerd, Jonathan Edwards, Miller, etc. Seguramente eles eram cheios do Espírito Santo. Sim, eles certamente eram. Porém, a era em que cada um viveu não foi a era da restauração, nem foi alguma outra era senão esta última era, a era de completo escurecimento na apostasia. Esta é a era da apostasia. Esta é a era da restauração. É a era do ciclo concluído. Com isto tudo está acabado. Assim concluímos as 7 eras da igreja, dizendo apenas o que o Espírito disse a cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus nos tem falado, não apenas nos ensinando as verdades das eras, mas tem tratado fielmente com corações para que se convertam a Ele. Essa é a razão de toda a pregação e ensino, porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e o seguem. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam,
ou unam-se à minha igreja, ou comecem alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e nunca o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas, e se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornam-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nessa ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração que entregarei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seus corações.